Deste segundo encontro jurídico dos delegados de Polícia Civil do Estado do Paraná, convidamos para que faça as honras dos trabalhos o palestrante da noite, doutor Guilherme de Souza Nutti, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que traz como tema principal da palestra o delegado de polícia como primeiro garantidor dos direitos e garantias fundamentais. Um breve currículo do nosso palestrante. Guilherme de Souza Nutti é livre docente em Direito Penal, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela PUC Paulista, professor concursado da PUC São Paulo, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, e desembargador na seção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer a minha saudação na pessoa dos delegados de polícia do Estado do Paraná, porque, afinal de contas, esse encontro se destina, basicamente, a debater um pouco mais das garantias, dos direitos individuais e, naturalmente, na relação que esses direitos e garantias individuais têm com essa nobre profissão que é a do delegado de polícia. Minha saudação aos senhores para começar o nosso trabalho. Quando fui convidado para me pronunciar neste encontro e percebi a pauta de temas que eram do interesse dos delegados, notei que havia uma coincidência muito grande entre os anseios dos delegados do Paraná com os anseios de todos os demais delegados do Brasil, incluindo aí, neste campo, a Polícia Federal, como uma única classe dos delegados que, por exemplo, de início, querem e merecem, a meu ver, autonomia jurídica, autonomia administrativa, autonomia funcional. Estive recentemente num congresso em São Paulo, nacional, dos delegados federais, e disse a mesma coisa que estou dizendo a vocês neste dia, nesta hora, já logo para inaugurarmos o tema que nos coube, que é justamente o delegado de polícia como primeiro garantidor dos direitos e deveres, direitos e garantias constitucionais. A polícia sem autonomia, isso há muitos anos eu já digo, em meus escritos de processo penal, é uma polícia que não trabalha com autonomia e independência que todos nós, cidadãos, gostaríamos. A polícia não pode ser, a meu ver, um órgão de força do executivo e simplesmente traçar os seus caminhos de acordo com a voz do governo do Estado ou, no caso da Polícia Federal, do governo federal. E por que isso? Qual é a diferença? Quando se fala em dar autonomia aos delegados e, portanto, à polícia, muitas classes se insurgem. O Ministério Público se insurge, a Polícia Militar se insurge, juízes se insurgem, defensores, às vezes, também. E eu fico pensando, por que tanta repulsa em conceder autonomia a um profissional, um operador do direito, que é concursado, concurso de provas e títulos, tanto quanto um promotor, um juiz, um defensor público, enfim, tanto quanto outras carreiras públicas que o Brasil mantém. Eu não consigo visualizar uma equação que permita essa diferença, a não ser, logicamente,
de um ponto de vista meramente político e meramente do Poder Executivo, de ter o comando, direto ou indireto, dependendo, se ele nomeia o delegado, se ele nomeia o delegado-geral, ele pode tirá-lo do cargo, enfim, e o delegado-geral pode remanejar os seus delegados de várias circunscrições, enfim. Quer dizer, este poder é um poder que não é dos mais aceitáveis numa democracia, num Estado democrático de direito. E quando a gente fala sobre autonomia, logo vem aquele que diz, mas e no resto do mundo como é? Bom, se nós formos levar em consideração o resto do mundo para resolver os nossos problemas, nós estamos mal arranjados. Porque agora, acompanhando todo esse debate que foi iniciado sobre presos em distritos policiais, é a mesma coisa que se perguntar, e o resto do mundo, como faz? E os países desenvolvidos que nos servem de molde ou de ídolos para nós seguirmos as suas pegadas nas modificações legislativas, construímos belíssimos códigos, maravilhosas leis inspiradas na Europa, algumas nos Estados Unidos, e nós todos sabemos que esses problemas tão ordinários, que já deveriam estar resolvidos há muitos anos, que é a superlotação de cadeias e, o que é pior, a superlotação em distritos policiais, ainda existe no Brasil até hoje. Então, não dá para dizer simplesmente, mas a autonomia da polícia, qual é o país que tem? Não importa, nós somos do Brasil, nós não somos necessariamente cópia fiel de nenhum outro país. Até porque, qual é o outro país que tem a figura do delegado de polícia, que faz faculdade de Direito, termina a sua faculdade, faz um concurso público e ingressa num cargo público de polícia? É só uma questão de observar, e especialmente nos países que nos servem de referência, não há essa figura. Então, por que não darmos ao Brasil um tratamento diferenciado, que ele já tem por opção, que é concursar os seus delegados? Para que se concursa um delegado? Qual a razão dele não ser diretamente nomeado por um governador, por um prefeito, como em muitas cidades americanas, quem é eleito prefeito comanda a polícia, e quando é governo comanda a polícia, o federal comanda a polícia. Quer dizer, por que a polícia é concursada? É para justamente nós buscarmos o que os outros países não têm, que é a imunidade, uma certa imunidade, a subserviência, de não fazer exatamente aquilo que o governo quer, não fazer uma investigação conduzida, se não pela imparcialidade, mas pela parcialidade de um poder de Estado. Uma polícia que pode ser demissível a qualquer momento, uma polícia que é nomeada por um prefeito ou por um governador, e que, logicamente, se assim é, pode ser desacreditada do dia para a noite, ou pode ser demitida do dia para a noite. Não terá como conduzir uma investigação envolvendo alguém poderoso, alguém de bons contatos, alguém que seja acima da média do cidadão comum. Então, se escolhemos, em primeiro lugar, uma polícia concursada, nós devemos ter a esta polícia a devida consideração. E esperar, sim, do delegado também, em contraposição, a mesma imparcialidade que nós contamos que outras carreiras tenham. A meu ver, sempre foi assim definido, mudando o enfoque para nós percebemos o quão isto é irrelevante, não só para a carreira do delegado, mas por que o promotor de justiça até alterou a sua designação em 1981 de promotor público para promotor de justiça? Justamente para frisar o seu caráter de imparcialidade. Ele não promove a acusação gratuitamente,
promove uma acusação imparcial. E aí eu vou conectando os fatos, e me permitam ter essa liberdade. Quando eu vejo o Ministério Público, que lutou por uma imparcialidade, para se aproximar do judiciário em garantias constitucionais, vitaliciedade, independência funcional e tantas irredutibilidade de vencimentos constantes na Constituição. Quer dizer, ele quis se aproximar do órgão imparcial, por excelência no mundo inteiro, que é o judiciário. Espera-se, então, desse órgão realmente que promova uma acusação imparcial. Agora, se este órgão não está contente com a sua imparcialidade e deseja investigar sozinho, pergunto-me por quê? Quem investiga e acusa terá a mesma imparcialidade? E na época que nós tínhamos o juiz que podia baixar uma portaria instaurando o processo criminal, a doutrina era praticamente unânime em dizer que isso era um absurdo. Só que esse absurdo durou enquanto o Código de Processo Penal não enfrentou a Constituição de 88. O procedimento judicialiforme só acabou em 88, oficialmente. Até 88, o Supremo disse, é legal, é constitucional. Não há nada na Constituição que diga, não é, que a acusação privativa do Ministério Público. Então, o juiz pode inaugurar. Mas é um absurdo, sim, doutrinariamente é, e os juízes procuravam não fazê-lo. Mas, a partir do momento, então, volto a repetir, que o próprio juiz era criticado se baixasse uma portaria, porque ficaria, então, uma situação surreal, em que ele não só tomou conhecimento do fato criminoso, como já criou uma peça acusatória e ele mesmo vai julgar. Mas, então, já é o ápice da parcialidade. Agora, quem acusa passou a ser um órgão independente. Ótimo, aplausos sempre para que o Ministério Público seja reforçado nessa sua independência. Mas aí eu vejo com olhares esquisitos quando a categoria diz, bom, agora eu quero investigar também. Mas você já tem um controle externo da Polícia Judiciária, que foi uma luta, um lobby, não é, que eu acompanhei muito bem na Constituinte de 86 e 87, quando eu era promotor de justiça. Então, eu recebia todos os boletins do que estava acontecendo lá, e o lobby de todas as categorias, naturalmente, era lutar pelos seus interesses, lobbies honestos, lobbies abertos, lobbies que, em outros países, até são considerados profissões. Então, estavam lá os delegados, os promotores, os juízes, enfim, os economistas, os bancários, todos fizeram seus lobbies na Constituinte. E eu me lembro perfeitamente bem que o objetivo do Ministério Público naquela ocasião era o controle interno da polícia. E foi uma luta no plenário ali, né, para desmobilizar a palavra interna e colocar o externo. Enfim, passou controle externo, significando, portanto, que a polícia investiga, como diz o artigo 144, e o Ministério Público acusa. E pode acompanhar a investigação se ele é o destinatário das provas finais da investigação para formar a sua opinião delicti. Então, não é que vamos dizer o promotor está fora da investigação. Não, ele deve trabalhar, se possível, e aí sem corporativismo. Não é? Este é um grande problema que o Brasil enfrenta, não é? As profissões se degladiando e, de repente, o crime é mais organizado que o Estado, não discutem tanto, não brigam tanto, né? Acho que se aliam mais do que as próprias profissões de Estado, que ficam discutindo quem tem poder nesse quadrado e quem tem poder ali do lado. Quer dizer, isso está fora de cogitação, nós temos que superar. Juízes, promotores, policiais militares, policiais civis, quer dizer, somos, afinal de contas, operadores do direito. E olhando a área criminal, não é? Os juízes criminais, os promotores criminais, os delegados, os policiais militares, todos têm que trabalhar em união. Eu não consigo conceber esta ideia de cisão corporativista. Então, a par disso, que já é um erro quando existe,
nós temos que pensar que o segundo erro que foi implantado foi a ideia do Ministério Público investigar sozinho. Porque isso realmente não traz bons frutos, como nós temos visto, não é, em várias operações, determinados abusos, determinados excessos contra os direitos fundamentais. E é aí que nós temos que fazer uma parada. Apesar de o Supremo Tribunal Federal, numa situação complicada, ter sido colocado na parede, se o Ministério Público pode ou não investigar, naquele famoso acórdão, os ministros não disseram que o Ministério Público pode investigar à vontade. Não está dito isso. Está colocado que deve investigar fiscalizado, que deve investigar respeitando o princípio da publicidade, que deve investigar respeitando os advogados, e tem uma série de restrições que quem lê o acórdão sabe, mas que não vêm sendo seguidas pela própria instituição que investiga. Então, dar a possibilidade ao Ministério Público de investigar não consta em lei, não consta no acórdão do Supremo com a liberdade que se hoje faz, se está fazendo. Então, como nós vamos permitir, todos nós operadores do direito, que isto se aprofunde? A meu ver, equivocadamente. Temos que dar um basta, porque isso não vai trazer bons frutos. O Ministério Público é uma instituição extremamente relevante para as suas funções constitucionais, assim como os seus delegados federais e da Polícia Civil para as suas funções de investigação e de polícia judiciária. Podem se irmanar nas investigações perfeitamente, mas não podem disputar investigações. Não vejo como isso leve para a sociedade um ganho qualquer. Não há esse ganho, muito pelo contrário. E quando eu vejo os delegados preocupados com os direitos e garantias fundamentais, eu realmente fico contente e mais crédulo de que nós temos um avanço na mentalidade dos delegados de polícia e delegados federais do que nós tínhamos no passado. Quer dizer, houve uma mudança natural, muitas gerações já formadas e ingressando na carreira após a Constituição de 88, portanto, já com uma visão aberta, uma visão menos formalista e mais valorativa dos direitos e garantias, de modo que, sem dúvida, um bom delegado resolve muitos problemas assim que alguém é apresentado para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Vejam a importância, e eu tenho falado isso sempre que toco no problema da lei de drogas, a importância de um delegado classificar uma conduta como tráfico, artigo 33, ou como uso, consumo, artigo 28. Está na mão dele ali, se o indivíduo vai para a cadeia e é preso, termina-se o flagrante e aí passa-se a bola para quem quiser soltá-lo junto ao juiz, ou se o delegado vai encaminhá-lo para um termo circunstanciado, não vai prendê-lo, ele vai para casa. Essa função, para mim, já delineia uma enorme responsabilidade do delegado de polícia em relação aos direitos fundamentais. Porque é ele quem vai decidir isso, não tem outra pessoa. Não é nem o policial militar, nem o promotor de justiça, nem o juiz. Naquele momento, eu autuo ou não. Quem decide sou eu. Este eu é o delegado de polícia. Então, conta-se, evidentemente, com uma polícia imparcial, para que se faça essa avaliação com o respeito aos direitos fundamentais. Não é todo mundo que chega na delegacia com alguma quantidade de droga que necessariamente é o pior traficante do mundo e eu tenho que autuar com base no artigo 33 e prender. Quer dizer,
Nós temos uma série de pessoas, eu vejo isso no tribunal, que estão presas por 5 gramas, 10 gramas, 1 cigarro, 2 cigarros, coisas tolas, são pessoas primárias sem antecedentes, que o juiz acabará dando o redutor. O Supremo já autorizou, inclusive, além do redutor, substituir as penas por restritivas de direitos. E, portanto, tem gente que, porque foi presa lá atrás, veja, com a primeira posição é a do delegado, traficante. Aí o promotor fala, ok, o juiz não quer mexer nessa situação que já está consolidada, fala ok, e quem vai alterar isso, ou é o juiz na hora da sentença, ou é o tribunal. E se não é o tribunal em Brasília, e se não em Brasília, é o Supremo Tribunal Federal que tem que tomar uma atitude que poderia ter sido resolvida pelo delegado de polícia, lá, na hora que o indivíduo chegou com 1, 2 cigarros de maconha, primários sem antecedentes, e vai fazer o seu TC, vai fazer o termo circunstanciado, e vai para o GCRIM. Mas aí vem aquela eterna discussão, muitos traficantes se disfarçam de consumidores e representam uma coisa que não são, sem dúvida. Mas é para isso que tem também a malícia do delegado e a sua experiência. Até o policial militar tem também essa malícia e essa experiência do dia a dia. Se as profissões, veja, encarnarem que acima de todos nós estão os direitos e garantias fundamentais, quer dizer, não somos justiceiros, não somos vigilantes, não somos milícias, nós somos operadores do direito, nós somos o Estado. E o cidadão confia basicamente no Estado, confia em todos nós. Se nós falharmos, a sociedade brasileira vai se apoiar em quem? E eu falo isso aos meus colegas também, aos juízes que querem ser delegados, aos juízes que querem ser promotores, aos juízes que querem ser advogados. Eu digo isso também, juiz é juiz, tem que agir com imparcialidade máxima, não pode sair com um revólver prendendo gente na rua, não é a sua função, também não tem que fazer papel de investigador, suprimindo até a atividade do Ministério Público e aparecendo mais que o próprio acusador, e também não tem que ser um juiz advogado que solta todo mundo e diz, eu não posso julgar, só Deus que julga. Tem vários assim, tem vários, juízes delegados, juízes promotores e juízes advogados, não estão tarimbados, não estão vocacionados para serem juízes. Então, se fossem realmente corajosos, mudavam de área, prestavam outro concurso e iam ser felizes, quem sabe. Agora, querer fazer na profissão de juiz o papel de investigador, o papel de rua, tem juiz que faz papel de rua, sai para fazer batida, e ele é o juiz da comarca, como é que ele vai julgar aquilo que ele acabou prendendo em flagrante? Veja que situação anormal. A nossa lei permite que o juiz faça um flagrante, mas se ele fizer, como é que ele julga? Ele vai mandar o processo para a comarca vizinha? E se ele fizer isso toda hora? O tribunal vai ficar absolutamente desesperado, porque o colega vai falar, eu virei juiz de 2 comarcas? Porque aquele meu colega resolve fazer investigação e sair prendendo gente? Então, veja como conturba. E quando a pessoa sai fora da linha, sai fora do seu caminho, não serve a ninguém, não serve à sociedade com certeza. Então, essa lembrança que eu quis trazer a respeito da autuação do tráfico de entorpecente, para mim representa um dos maiores símbolos de um delegado que queira agir respeitados os direitos humanos fundamentais, fazendo a autuação realmente pelo que ele acredita e não simplesmente para contentar uma prisão que foi feita por um policial militar e ele não quer dizer não, porque pode acontecer isso também. O policial fala, estou trazendo um traficante, o delegado fala, não, o traficante ele não é, ele é usuário, solta. Pode haver também um conflito e o delegado fala, não quero conflitar. Tem que conflitar, se for o caso. Senão não é um primeiro garantidor.
dos direitos humanos fundamentais. Eu até preocupado com essa ganância de certos operadores do direito de tomar a posição de outros, resolvi escrever o meu livro, que foi publicado o ano passado, que se chama Direitos Humanos versus Segurança Pública. É um título realmente provocativo e de propósito, dando a entender que os direitos humanos, não é, lutam contra a segurança pública, o que não é verdade. Quer dizer, o título provoca a discussão até que nós consigamos demonstrar ao longo deste livro que eu não tenho duas bandas no Brasil ou na sociedade. Se eu sou a favor dos direitos humanos, então eu sou a favor de bandido. Se eu sou a favor da segurança pública, então eu sou contrário à turma dos direitos humanos. Quer dizer, eu não tenho condições de ser um indivíduo equilibrado, eu não tenho condições de dizer, eu sou absolutamente adepto dos direitos humanos fundamentais, que foram conquistados a duras penas durante séculos na humanidade. Lutamos por eles, pessoas morreram, e muitas, ao longo dos séculos. Chegamos no Iluminismo, cartas e mais cartas de direitos humanos, então, foram encaminhadas ao mundo. Para quê? Para hoje nós simplesmente dizemos, você é favorável a direitos humanos, então você é bandido. Quer dizer, é reduzir a equação a praticamente nada. Isso não é uma realidade. Quem não quer a segurança pública? Quem quer baderna? Quem quer que seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo saia na rua e não volte? Quem gosta de insegurança pública, em sã consciência? O bandido. Agora, pessoas de bem não gostam de ter a sua cidade em segurança? Não gostam de sair à rua e sentir-se bem? O que é segurança, senão, na etimologia da palavra, viver confortavelmente? Sentir-se segura, sentir-se confortável. Quem gosta de viver inseguro? Ninguém. Pelo menos as pessoas normais, não é? Que não estão lutando contra as leis do país. Então, a primeira coisa que me pareceu chamativa, sob esse prisma que eu vim trazer aqui nesta nossa manifestação, que não é a manifestação da verdade, mas é apenas de uma reflexão, por que o delegado é o primeiro garantidor dos direitos humanos fundamentais? E por que ele é ou porque ele deve ser? Melhor ainda, se alguns ainda não são, que façam uma reflexão para começarem a ser. Porque eu acredito, sinceramente, que o bom operador do direito, em qualquer área que ele atue, ele quer o melhor para a sociedade, ele quer uma segurança com direitos garantidos. Não há necessidade de se trocar segurança por violação, abuso por segurança, esquecer direitos fundamentais, para então assim eu corrigir os problemas de segurança pública da minha cidade, do meu estado ou do meu país. E eu vejo também que dentre os temas concernentes às preocupações de um delegado, está também esse problema grave que eu já falei de passagem, mas eu gostaria de frisar muito. Delegacia não tem que ter, em hipótese nenhuma, preso. Delegacia deve ter o preso autuado em flagrante. Acabou o flagrante, terminou, ele está ali na cela, encaminha a um centro de detenção provisória, se for o caso, mas não é delegacia, o delegado não é carcereiro, não deve ser. Sei que muitos são obrigados a ser, mas não é. Eu me lembro dessa discussão que agora ouvi aqui hoje, quando eu estava ainda em primeiro grau e auxiliava o Corregedor-Geral da Justiça, em 2000 e 2001, que em São Paulo houve a mesmíssima coisa. O corregedor que entrou na época falou, eu vou acabar
com os presos em cadeias, em distritos policiais. O corregedor que antecedeu o que eu auxiliei. Corregedor na época de 98, 99. Não vai ter mais. E ele fez, para mostrar que ele fazia, ele fez. Então, ele tirou todo mundo das cadeias e superlotou os presídios. Assim que ele virou as costas, todo mundo voltou os presos para as cadeias, porque ninguém conseguia nem se levantar dentro do presídio. Então, qual foi a vantagem de dizer, eu vou esvaziar as cadeias? Foi, eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Não é? Então, ele fez pressão em cima do governo, o governo falou, ok, tirou todo mundo, quando ele virou as costas, voltou todo mundo, e aí eu assumi, como auxiliar do corregedor, para assuntos de execução penal. Era um problema atrás do outro, todos os dias. Era prefeito me ligando, todos os dias, dizendo, olha, aqui está um inferno, aqui está acontecendo assim, a minha cidade está preocupada, porque ninguém mais dorme tranquilo, enfim, presídios superlotados. Então, notem, não adianta também pensarmos que esvaziar a cadeia resolverá se o governo, poder executivo, não construir vagas suficientes para abrigar os criminosos existentes no seu estado. Quer dizer, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Isso não resolve o problema. Nós temos que ter vagas. E por que não temos? Há anos, há décadas nós não temos vagas. Todos os senhores sabem, porque preso não dá voto. É simples assim. Preso pode estar aninhado um em cima do outro, como mencionado aqui por governantes, sabem disso. E nem por isso vão inaugurar amanhã um presídio que desafoga o estado inteiro. E eu, se eu não posso falar pelo estado do Paraná, posso falar pelo meu estado, que é São Paulo, que ocorre exatamente a mesma coisa. Entre construir um hospital, uma escola, uma ponte, um viaduto, enfim, um parque de diversões e um presídio, o que o governante vai escolher? Nem preciso responder, que não será o presídio. Porque a população não enxerga o presídio como uma matéria de segurança pública, e é. E é. Não adianta a gente dizer, o delegado prende, o juiz solta. Né? As outras falácias da vida, do nosso cotidiano, né? Também passando uma impressão errada. O delegado prende, a polícia prende, o juiz é que solta. Sim, mas por que o juiz solta às vezes? Porque o próprio governador liga para o presidente do tribunal e pede, pelo amor de Deus, para tirar a gente da cadeia, porque está um em cima do outro, e ele não tem outro lugar para pôr e nem vai abrir. Então, a política institucional é muito forte. É um prendendo, perde o preso de vista. O outro solta lá na ponta, que está aqui e fala, poxa, mas eu prendi ontem. Só que ele não sabe a pressão que aquele juiz correu lá na frente. Ah, não, mas juiz não sofre pressão. Não, né? De onde vocês pensam que veio a audiência de custódia? Que empobreceu, humilhou, na minha visão, com todo respeito, a figura do delegado de polícia. Veio daí. Veio de um contato político, não vou entrar em detalhes de quem com quem, para dizer assim, precisamos esvaziar presídio. Os centros de detenção provisória estão superlotados em São Paulo. E o grande drama é que São Paulo é tudo maximizado. Não é? Então, os problemas são imensos. Quer dizer, os centros de detenção provisória que foram criados para prisão provisória estão superlotados. Como é que a gente vai fazer sem uma modificação no Código de Processo Penal ou na mentalidade dos operadores do direito? Alguém falou, porque eu já fui assessor, né? Chega lá o presidente do tribunal, eu fui assessor do presidente, fui assessor do corregedor, fui assessor do vice-presidente. Fiquei 6 anos em assessoria, de modo que eu sei muito bem o que é o chefe falar assim, arranja uma solução. Então, você vai e procura. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, naquele momento, presídios lotados, como que nós vamos fazer para soltar pessoas? Alguém leu, não é, um documento que já estava em vigor no Brasil há mais de 20 anos, e ninguém tinha lido dessa forma, não é, que é o
Pacto de São José da Costa Rica, né, os direitos humanos na América. Alguém leu ali que o preso tem que ser apresentado a um juiz ou a quem lhe fizer as vezes, em outras palavras. Muito bem. Aí alguém falou, no Brasil nós não estamos, há mais de 30 anos que esse negócio está vigorando, que nós não estamos apresentando ao juiz. Então estamos infringindo direitos fundamentais há décadas, olha que coisa. Uma releitura pegou isso. Não é difícil de perceber que não teve nada disso. Em primeiro lugar, assim que saiu essa audiência de custódia, que eu fui contra desde o princípio, eu disse, está lá o delegado de polícia para fazer o controle primeiro de legalidade. Não é como nos Estados Unidos que um policial prende na rua, encarcera e não tem avaliação de ninguém. Não tem auto de prisão em flagrante de um concursado. Não tem um delegado de polícia que cheque aquela legalidade. Simplesmente o tenente, o sargento, não sei quem lá, prendeu na rua e colocou na cela. Esse indivíduo precisa passar na pessoa de um juiz, para saber se aquela prisão foi legal, para saber se ele tem direito à fiança, para saber se ele tem direito à liberdade provisória. Então, é completamente diferente o que o documento das Américas quis dizer. Onde não tem delegado de polícia, quer dizer, onde não tem um profissional concursado, gabaritado, que conhece as leis e que pode ou não autuar em flagrante, pode ou não. Inclusive, eu defendo também que se o delegado, ao terminar o auto de flagrante, entender que não é caso de flagrante, ele pode relaxar o seu próprio flagrante, porque ele não é obrigado a prender uma pessoa que, depois de ouvir todas aquelas outras formalmente no auto, todo mundo diz, não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Aí eu falo, bom, mas você vai para a cadeia. Vai para a cadeia por quê? Não é? A vítima diz, não, olha, não reconheço, oficialmente não reconheço. Ah, mas reconheceu naquele papo informal, não é? Quando a polícia chegou e falou, olha, está aqui o bandido, está aqui a vítima. Sim, na hora de reduzir a termo, ela não mantém o que ela diz. Não foi ele, não foi ele, não foi ele, o delegado é obrigado a falar, tá bom. A despeito de todo mundo dizer que não foi ele que roubou, ele vai para a cadeia. Não, está no 306, se o delegado julgar conveniente, recolhe a prisão. Essa é, para mim, sempre foi, a visão de um delegado garantidor dos direitos individuais. O delegado não precisa ser, não deve ser um autômato. Chegou a polícia militar lá, jogou um indivíduo preso, ele é obrigado a lavrar o flagrante? Não, absolutamente não. Ele é o senhor do flagrante, como ele é o senhor do indiciamento. Não deve existir essa história de requisitar indiciamento. Requisitar indiciamento é a mesma coisa que requisitar o recebimento da denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz, se ele quiser recebe, se não quiser não recebe, você recorre ao tribunal. Vai ter um órgão que vai requisitar, nem o tribunal requisita. Nem o tribunal fala, juiz, receba a denúncia que eu estou mandando. O tribunal recebe, porque eu não recebi. Então, se você não gostou, recebe você. É a mesma coisa. Como é que pode um juiz virar e falar, juiz, promotor, seja quem for, delegado, indicie o fulano. Indiciamento é algo super básico na ciência processual penal. Quer dizer, é falta de inteligência ou de boa vontade? Indiciar é quando a autoridade policial forma a sua convicção e aponta o suspeito oficialmente. Aí eu chamo para formar um indiciamento. Eu, autoridade policial, estou convicto que fulano é o autor do crime. Está indiciado. Porque se você, autoridade policial, não está convicto, não indicia. Termina, faz o seu relatório e diz, não tenho suspeito formal. Pode ser o A, o B, o C, o D, o E. Não formei, não consegui formar minha convicção. Já li esse inquérito 30 vezes e, para mim, esgotou. Ou seja, é um crime insolúvel. Por que não? Manda ao promotor, se ele achar que tem que indiciar alguém, ele nem faz isso, ele já denuncia. Muito mais fácil, porque a competência dele, a atribuição dele, perdão, é no sentido de ler o inquérito, formou a sua convicção, não se chama indiciamento, chama-se faça uma denúncia. E ele protocola a denúncia, e o juiz recebe ou não, e acabou.
Agora, despacho de recebimento de denúncia. Recebo a denúncia. Oficie-se ao delegado para indiciar. Quer dizer, voltamos para trás? É como se eu recebesse a denúncia e mandasse o delegado lavar o flagrante. Alguma coisa. Aí falou, puxa, olha, esse caso aqui, eu estou vendo, o delegado instaurou um inquérito, mas era caso de flagrante. Né? Que coisa. Então, lá na frente, eu mando voltar o processo para trás. Para quê? Indiciamento não é problema de juiz nem de promotor. Na minha Câmara, pelo menos, quando cai essa questão de indiciamento, HC de réu, não é, porque o promotor requisitou, nós concedemos a ordem. Pelo menos temos essa convicção formada. Não é? Indiciamento é problema da autoridade policial. E se ela indiciar mal também, está sujeita ao mesmo questionamento. Não tem prova nenhuma, e o delegado quer extrapolar, vou indiciá-lo. Muito bem, habeas corpus. Também vai sofrer um habeas corpus. Então, a mesma coisa acontece quando o promotor pede o indiciamento, ou o juiz, e o réu fala, não vou na delegacia de volta, eu já estou acionado, já está na minha folha de antecedentes ação penal contra mim. Então, por que o indiciamento se não é uma picuinha? Se não é uma coisa de menor importância para chatear mais o réu? Quer dizer, para ele voltar na delegacia e ter mais um quadrinho da folha de antecedentes, agora dizendo indiciado. São coisas pequenas, são coisas que nós temos que evitar. Por quê? Porque se cada um ocupar o seu devido espaço, não há necessidade desses choques. Então, meus amigos, eu fico realmente consternado de saber que ano entra, ano sai, ano entra, ano sai, em todos os estados, o problema carcerário é o mesmo. Não são vocês, são todos os operadores do direito no Brasil, especialmente aqueles que lidam diretamente com o preso, e muitas vezes são os delegados, porque os seus distritos estão lotados. Isso realmente é uma calamidade para a segurança pública, porque a sociedade precisa entender e ser convencida que o delegado prende, o promotor acusa, o juiz condena, e este sujeito vai cumprir pena, mas ele não vai cumprir pena em outra dimensão, ou seja, ele vai cumprir pena e nunca mais aparece por aqui. Ele vai cumprir pena ali na cadeia, ou ali naquele presídio, e vai voltar à sociedade, daqui a pouco, porque a lei de execução penal, além de não ser cumprida pelo governo, poder executivo, não é? Em vários dos seus pontos, muitos pontos, além de tudo, ela mesma diz que o seu objetivo é a ressocialização e a reintrodução do condenado na vida social. Então, nós estamos dando tiro no pé, porque se nós colocamos o indivíduo em lugares absolutamente negativos para qualquer tipo de reeducação, ou ele vai fugir, ou ele vai voltar pior do que ele foi, e aí nós vamos ficar falando, mas o presídio é a universidade do crime. Muito bem, e onde nós vamos pôr o estuprador, e o homicida, e o latrocida? Em que universidade? Federal? Numa faculdade de Direito? Para onde ele vai? Ele tem que ir para o presídio. Mas é faculdade do crime. É porque estamos vivendo a era dos presídios superlotados. E eu vou fazer uma provocação aqui, que eu sempre faço, meu amigo Bittencourt vai falar no final. E ele vai falar sobre a falência da pena de prisão, que ele tem um livro excelente sobre isso. E eu espero que ele dê a solução. Porque ele e outros, a pena de prisão está falida. Eu tenho a minha posição, que é a seguinte: a pena de prisão, como é executada no Brasil, fora da lei, está falida. Mas nós nunca executamos a pena de prisão como o Código Penal e a Lei de Execução Penal mandam. Então, eu não posso dizer que uma coisa está falida sem ter cumprido exatamente aquilo que a lei manda. Então, é só a provocação para ver se ele vai dar uma solução. Eu sempre faço isso quando eu encontro com ele. Eu falo, e aí, qual é a solução para a falência da prisão? Porque, meus caros, prisão
hoje, pensem bem, a punição mais civilizada que o mundo conhece. É prender. Não mata, não põe o sujeito para fora do país, né, o banimento, não põe para quebrar pedra, não corta a mão, não corta o dedo, não dá chibatada em praça pública. São todas as penas que nós já conhecemos na história. O que é prender? Prender numa cela individual de 6 metros quadrados, com banheiro privativo e lugar para tomar sol. É o que está na lei de execução penal. Quem que está em cela individual e que trabalha durante o dia, se recolhe à noite, quando esse métier foi cumprido durante 1/6, 2/3, enfim, ele vai para uma colônia, onde na colônia ele vai trabalhar e estudar dentro da colônia, e aí quando ele sai, ele vai para a casa do albergado, que não é uma prisão de casa domiciliar pela lei, é um local onde ele vai dormir junto com outros presos. Cadê a casa do albergado? Não tem. Cadê a colônia penal? Não tem. Então, já vi cidades onde eu fui visitar que o presídio da cidade, fechado, funciona como colônia, porque os presos saem para trabalhar fora. Eu falei, mas aqui não é regime fechado? É. Mas como é que eles saem para trabalhar sem escolta? Pois é, o juiz não aguentou mais, sabe, porque está lotado, o pessoal fica fazendo rebelião, então ele falou, sai para trabalhar. Então, é o regime fechado. O pessoal sai de dia e volta de noite. Para mim, isso é casa do albergado. Mas naquela cidade, é regime fechado. Quer dizer, um país que trabalha desse jeito, como é que nós vamos falar, né, que as coisas vão para frente? Ou que a segurança pública é realmente um empenho do Estado? Eu tenho para mim com segurança, hoje, se nós não cuidarmos da execução penal, não haverá segurança que preste. Inclusive, a classe dos delegados, percebam, por mais que os senhores batalhem, investiguem, apurem, prendam, o indivíduo vai sair no queijo suíço, que fica a alguns processos à frente, porque ele vai ser condenado, entrar num presídio, que é fuga certa, ou então ele está aglomerado e faz rebelião e queima colchão, e todo o esforço de pegar um indivíduo e prendê-lo legalmente vai para o espaço, porque na hora da execução ninguém cumpre a lei. Aí esse indivíduo sai de lá calibrado, preparado, pós-graduado, e os senhores vão atrás dele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Só que como ele vai crescendo o seu protagonismo intelectual no crime, vai ficando difícil do delegado acompanhá-lo. Chega uma hora, ele já está entranhado no crime organizado, e aí a gente nem enxerga onde ele está, porque o crime organizado, quando se fecha, para encontrar o fio da meada não é fácil. Vide aí delação, vide infiltração de agentes, vide ação controlada, leis que estão surgindo para tentar quebrar, não é, aquela armadura do crime organizado. Tudo isso, e, enfim, tantas outras coisas que são, e eu entendo isso, do interesse do operador do direito, é aquilo que todos nós queremos. Que a segurança pública seja honesta, seja firme, seja verdadeira. E não simplesmente, me permitam a comparação, mas é que eu vejo no meu estado, não sei se é a mesma coisa daqui, não vou entrar nesse mérito, mas segurança não é comprar arma para a polícia, segurança não é comprar mais viatura, segurança não é isso, fazer um desfile de viatura na véspera da eleição, que sempre se faz em São Paulo, né, várias viaturas nas avenidas principais, e aí na véspera do debate do candidato X, aí ele vai lá e fala assim, olha, a segurança pública, dei tanto para a polícia, aumento no salário não deu, né? Mas ele deu a arma, ele deu uma viatura, e de repente aquela viatura quebra no dia seguinte, e aí já não conserta mais. Né? Quer dizer, mais ou menos assim, eu te dei uma viatura, você faça dela a sua vida, porque se quebrar, problema é seu. Então,
É um jogo político desgastante. O delegado muitas vezes recebe a tal arma, recebe a viatura, recebe até um funcionário novo que 2, 3 meses depois quebra um, falta o outro, não tem munição e o funcionário é cooptado para outra área do Estado. E você fica a ver navios. Mas aí já passou a eleição. E até a próxima eleição, não é? Na véspera, vem mais viatura, vem mais arma, e é o círculo vicioso que eu ouço, pelo menos, desde que eu estou na área dos concursos, quer dizer, há mais de 30 anos. Não mudou nada. Aí vocês podem até me dizer, puxa, mas que horror de discurso, né? Quer dizer, pessimista. Não, eu acho que não, eu acho muito pelo contrário. Por mais que a gente esgarce as nossas mazelas, é que surge, a meu ver, pelo menos, um otimismo. Porque se nós varrermos para debaixo do tapete o pó, a casa vai ficar sempre suja. Então, se todos nós refletirmos, e cada um, logicamente, colocar a sua opinião sincera e aberta do que é segurança pública, e, logicamente, do que são direitos fundamentais, nós vamos para frente. Há quem ouça, e há quem seja honesto e tenha ideal. Nós não somos uma sociedade totalmente perdida, não é isso que acontece no Brasil. Nós somos pacientes, até demais, o brasileiro, eu acho. Mas não é um povo que é pessimista ou desesperançoso. Fosse, nós já estávamos em outros rumos, e não neste que nós encontramos, de uma democracia com tantos problemas, numa fase tão delicada quanto a atual, de crise dos 3 poderes da República, e nós estamos trabalhando e todos os dias fazendo o nosso dever. Isso, para mim, já é uma grande conquista do povo brasileiro. Eu espero, sinceramente, que com as eleições nós consigamos dar um passo a mais, porque somos uma democracia. Precisamos do legislativo. Sim, precisamos do executivo e de um judiciário. Então, não adianta simplesmente agredir as nossas instituições. Precisamos lutar que elas melhorem. Nós, pelo menos da área jurídica, como formadores de opinião, nessa perspectiva, podemos trabalhar por isso e exigir cada qual no seu meio de atuação que em 2018 a gente consiga mudar alguma coisa no Brasil. Não é? Sem uma eleição diferenciada, nós estamos aí com mais 4, 5, 6 anos, sei quanto, de tempo perdido. Mas, de qualquer maneira, meus cumprimentos aos senhores que são heróis, que trabalham, eu sei, sem a menor condição ideal e estão à frente de delegacias, à frente do crime. Vocês aqui acabam, junto com a Polícia Militar, tomando o tiro, não é? E não é o juiz, não é o promotor, é a linha de frente da segurança pública. Meus cumprimentos aos senhores, que realmente eu os considero uma profissão do direito, uma profissão heróica. Espero que o governo e espero que o parlamento, assim que possível, assim que votando necessárias emendas, lhes deem a autonomia que os senhores efetivamente merecem para simplesmente fazerem ainda mais pela sociedade. Muito obrigado.